Trazer uma paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Oséias, capítulo 11, a seguir, versículo 1 a seguir. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam assim, iam da sua face, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso à imagem de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores. Oh, glórias a Deus. O nosso Deus refere-se à ocasião em que os israelitas foram tirados do Egito para que viesse a tornar-se uma nação independente. Ele chama Israel de filho, como está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Aleluia. Aleluia. Mas isso não demorou a tornar-se inconstante, desobediente. Você vê que no versículo 2 se fala, mas como chamavam, assim se iam da sua face, sacrificava Balaíns e queimava incenso à imagem de escultura. Lá em Mateus 2, do capítulo 14 e 15, a Mateus aplicou esse versículo a Jesus, que foi levado ao Egito por José e Maria e chamado de volta à Palestina depois da morte de Herodes. O Senhor fala no versículo 4 que atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor. Aqui nós percebemos, irmãos, a solicitude de Deus pelo modo como Ele atrai os seus, com cordas de bondade e laços de amor e compaixão. Como o pai médico cuida dos seus filhos, curando-lhes as enfermidades e guiando-os em todo o caminho. Os israelitas, porém, não reconheciam o seu amor. Pelo contrário, desprezavam as suas bênçãos. Devemos ser continuamente gratos pelo amor de Deus, irmãos. Temos que nos esforçar por cultivar corações agradecidos que amem realmente a Deus. Você vê que no versículo 5 diz: não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusam-se a converter-se. E cairá espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos. Versículo 7 diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clama ao Altíssimo e nenhum deles o exalta. E aí o Senhor diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Por-te-ia como Zeboim. Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. A palavra do Senhor nos diz no versículo 5, aleluia, que a Síria seria o seu rei. O Egito, que representava a escravidão, no capítulo 9, versículo 3, agora seria representada pela Síria, que iria levar cativo o impertinente reino do norte. Então o exílio começou, irmãos, quando Samaria foi destruída em 722 a.C. O reino do norte jamais seria restaurado como nação, embora tenha voltado à terra das promessas no remanescente, como está em Ezequiel 47, versículo 13, nós temos que observar que o Novo Testamento revela que Ana
era de Aser, está lá em Lucas 2,36, uma das tribos do norte. Portanto, a ideia das 10 tribos perdidas, ela é fictícia, não está na Bíblia. Alguns integrantes do reino do norte rejeitaram a idolatria de Israel e uniram-se a Judá, tanto antes quanto depois da queda de Samaria, como está lá em 2 Crônica 15:9 e 2 Crônica 34, versículo 9 e 2 Reis 17, versículo 18. Ao passo que outros se uniram por matrimônio com pessoas de outras nações, como é o caso dos samaritanos, como está lá em 2 Reis 17, 24. Então esse mal veio sobre o povo porque o povo abandonou o nosso Deus. Mas o Deus tão maravilhoso, como se vê no versículo 8, diz: como te deixaria, ó Efraim. Irmãos, esse é um dos versículos mais poderosos da Bíblia na demonstração de amor, compaixão e tristeza intensa experimentado pelo nosso Deus por causa da situação dos pecadores. Demonstra claramente que seu amor e compaixão assemelham-se aos sentimentos de um pai que se importa com os filhos, como está lá em Jeremias 31:9. E Deus não quer desistir do seu povo desobediente, fica entristecido ao ver-se obrigado a castigá-lo. Muito triste. Nós, hoje no Novo Testamento, nós temos que saber que Deus, mesmo sofrendo os pesares no coração, Deus é obrigado a castigar o seu povo, irmão. Povo desobediente que só adora a Deus dos lábios para fora, não guarda no coração seus mandamentos, não guarda suas doutrinas, afronta a Deus de todas as maneiras. Quem neste mundo é maior do que Deus? Quem pode passar por cima da vontade de Deus? Quem pode fazer coisas maiores do que Deus? Então, não podemos fazer como esse povo, errar como eles. Nós temos que estar firme com o Senhor, porque o Senhor ele tem promessa de redimir a nação da morte, irmãos. Se você for no versículo 14, ele diz: eu remirei da violência do inferno e resgatarei da morte. Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Ou seja, o remanescente seria salvo. Glórias a Deus. O propósito de Deus não mudou, irmão. Ele é o Redentor que nos livra da morte, do sepulcro e do inferno. Ele acha-se em prontidão para nos livrar agora mesmo, se você clamar a Ele. O livramento final será no dia da ressurreição. A morte e a sepultura, que são tirano hoje, cruéis, não vão poder frustrar o propósito de Deus para nós, o povo de Deus. O Novo Testamento indica a ressurreição de Cristo como garantia de vitória, como está em 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55. Faça o ídolo do Senhor e a vitória é certa. Oh, glória!